Olha, gente, vamos ver se essa pilha dá pra ligar o robô. Não, o canhão, na verdade, ó. Vamos colocar aqui as pilhas, tá dando. Deu. Aqui, ó. Agora nós vamos ligar. Eita, gente, deu. Mas só tem um microscópio no robô com ele andando. Eu tenho meu microscópio, mas andando no microscópio não. Mas está funcionando. Olha só, beleza. Olha, ele vai bater e vai virar. Ele bate na coisa e depois vira. Os caras inventam cada coisa. O povo inventa cada coisa.